Existem também os casos de cidades que ficaram debaixo d'água, de casas que foram destruídas pela enchente, incluso aquelas em situação irregular, construídas em áreas de preservação permanente, que de alguma forma escancara a nossa incapacidade de resolver problemas sociais, que também são problemas de gestão urbana. Quando o dinheiro é pouco, fica evidente a necessidade de priorizarmos os investimentos em medidas eficazes. Receber uma verba do Estado para reconstruir da mesma maneira uma cidade que tem alta probabilidade de ser inundada novamente é o mesmo que investir em uma empresa com altas chances de falir. E o problema é que a falência significa risco de vida dessas pessoas. Nesse caso, eu julgo que as cidades interessadas em verba necessitem apresentar uma proposta, deixando evidente o problema com números e uma estratégia de solução sustentável no contexto ambiental, social e financeiro. Algo bem diferente do que uma corrida por verba feita sem um mínimo de planejamento. E, para tanto, eu insisto, precisamos de planejamento. Caso contrário, a verba que poderá faltar estará sendo empregada em soluções que não se sustentam. O papel do Estado nessa fase deve ser orientativo, organizando metodologias para o levantamento e a condução das propostas, prevendo parcerias com os conselhos e, inclusive, com as universidades. Há muito eu venho salientando o quanto estabelecer vínculos entre a teoria dos estudos universitários com a prática da implementação pública beneficiaria a todos nós. É um disparate não fazer isso. Em alguns casos, medidas de engenharia e urbanismo para o escoamento da água pode ser suficiente e até mesmo compensatório. Em outros, talvez fique evidente o quanto que a migração dessas pessoas para outros locais ou até mesmo cidades será necessário. Aqui entra algo que já deveríamos ter faz muito tempo, e o que eu nomeio como acompanhamento social. A lógica, em teoria, é simples. Você se muda, consegue um emprego, aluga uma casa e recomeça. Mas existe um emprego para essas pessoas? O salário que ela recebe será suficiente para pagar suas contas? Ela tem estrutura emocional para se manter em um emprego? Ela sabe o básico de educação financeira para administrar os seus gastos? A primeira sugestão seria lançar um site ou um app de referência, preferencialmente com uma parceria entre o governo e uma plataforma existente, mas simplificada, porque quanto mais complicado for a ferramenta, menor será a adesão. Algo que possamos visualizar todas as vagas disponíveis, separadas por categoria e cidade, com um mecanismo de atualização eficiente para que ninguém perca tempo indo atrás de uma vaga que já foi preenchida. O segredo aqui é centralizar a informação e utilizar a tecnologia como propulsora. Mas mesmo quando uma pessoa consegue o emprego, será que o salário que ela recebe é o suficiente? O detalhe é que a gente só consegue responder essa pergunta com eficácia quando temos um controle mínimo de quanto está entrando e de quanto está saindo. E com base nisso, traçar estratégias. Isso nos ensina a ter autocontrole, a ter consciência de nossas escolhas e a compreender como se capacitar pode resultar em um retorno financeiro melhor. Existem muitas questões importantes sobre finanças que poderia fazer a diferença na vida de muitas
muitas pessoas e, infelizmente, a gente não vê nenhuma condução nesse sentido. Uma metodologia simplificada, vídeos e um acompanhamento pontual seria uma proposta em prol de capacitar essas pessoas a fazer escolhas conscientes e gerenciar a sua própria vida. Instruir quanto ao gerenciamento emocional. E agora vem a questão que para mim é chave e talvez, dada a sua complexidade, negligenciada, que é o gerenciamento emocional. Porque muitas pessoas não têm estrutura psicológica para se manter em um emprego, para lidar com seus traumas ou ameaças reais e constantes que são muito fortes. Nesses casos, quando não é possível fazer um acolhimento individual, podemos trabalhar com rodas de conversas orientadas por profissionais da saúde mental que, além de favorecer uma rede de apoio, também nos mostram que não estamos passando por isso sozinhos. A ideia de uma plataforma com conteúdo sobre gerenciamento emocional também é válida e eu diria que extremamente necessária. Em resumo, se tivermos uma estratégia clara e bem organizada de acolhimento dessas pessoas em situação de vulnerabilidade e um suporte desses 3 pilares implementados por uma sinergia que empregue, que oriente financeiramente e emocionalmente essas pessoas, é muito mais provável que as nossas políticas sociais sejam efetivas e com toda certeza o reflexo delas será sentido por toda a sociedade. Por mais que haja uma boa intenção e uma política assistencialista, ela não é sustentável quando não capacitamos essas pessoas a gerenciar a própria vida. E aqui eu questiono se realmente estamos fazendo o básico, que, para deixar claro, é ensinar a pescar. Mas, Ana, o Estado está quebrado, ele vai ter condição de criar aplicativo, contratar consultores financeiros e psicólogos. É aqui que entra o exemplo que estamos vivenciando no Rio Grande do Sul, cuja organização da sociedade civil está sendo protagonista no amparo às vítimas. Em verdade, está mais do que na hora da gente assumir que a estrutura política que deveria nos gerenciar não dá conta de resolver os nossos problemas, inclusive de caráter social, e com isso ampliar o nosso campo de possibilidades. É o momento de pensar para além das estruturas estatais, organizando parcerias público-privadas, trabalhando junto aos conselhos e universidades. É hora de reconhecer a importância e incentivar o voluntariado por meio de isenções fiscais e outros mecanismos que, de algum modo, estimem a nossa participação. Quando nos organizamos, podemos fazer tudo isso sem sobrecarregar ninguém. O trabalho de formiguinha constrói um formigueiro quando a orientação for clara, respeitosa e bem conduzida. Com isso, também podemos preencher o vazio que nos inunda pela falta de sentido, ao fortalecer o nosso espírito comunitário e nos sentirmos amparados pela sensação de pertencer e estar contribuindo com algo maior. E esse seria o maior legado que poderia emergir em uma sociedade naufragada, não apenas pela água. Não te deixes destruir, ajuntando novas pedras e construindo novos poemas. Recria a tua vida sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça. Chegamos ao final de mais um vídeo reflexivo. Muito obrigada por passar este tempo comigo
E caso possuir alguma sugestão de aprimoramento sobre o contexto que estamos vivendo aqui no Rio Grande do Sul, sinta-se convidado a deixar um comentário. Um abraço apertado e até a próxima!